Glória a Deus. É motivo de alegria estarmos aqui uma vez mais na casa do Senhor. Como os irmãos sabem, nós começamos na quarta-feira passada a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós iremos, com a graça de Deus, continuar a exposição da palavra de Deus. Nós buscamos trabalhar com os irmãos na quarta passada. Nós falamos aqui sobre a estrutura das cartas gregas, né? E os irmãos viram que as cartas eram um estilo, um método de comunicação que foi apropriada pelos apóstolos para o cânon do Novo Testamento, não é? Como este método era um método muito eficaz de comunicação, então os apóstolos também utilizaram esse método para se comunicar com a igreja. Então, nós trabalhamos na quarta-feira passada sobre a estrutura das cartas. Falamos também sobre a identificação do autor da carta, destinatários e a saudação inicial, tá certo? E trabalhamos também com os irmãos sobre o contexto histórico da carta aos Filipenses. Falamos um pouquinho sobre a história da cidade, não é isso? Falamos um pouco também sobre a história da escrita da carta. Abordamos com os irmãos sobre a prisão de Paulo em Roma e trabalhamos também sobre o propósito da carta aos Filipenses e destacamos alguns aspectos teológicos da carta. E hoje nós adentraremos mais precisamente a partir do versículo 3 de Filipenses capítulo 1. Então quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, aleluia, a partir do versículo de número 3. Aleluia. É claro, irmãos, que todas essas informações que nós trabalhamos aqui com os irmãos não torna ninguém mais salvo e nem menos salvo. Tá certo? Saber daquelas questões técnicas, da estrutura da carta, de tudo aquilo que nós trabalhamos aqui com os irmãos, evidentemente não torna ninguém mais salvo ou menos salvo do que ninguém. Mas possui grande importância na medida em que você quer compreender melhor a palavra de Deus e a carta de Paulo aos Filipenses. Então todas essas informações que às vezes parecem ser secundária, elas têm importância para que nós entendamos melhor o texto bíblico quando nós nos depararmos com ele. Amém, queridos? Então, eu quero convidar os irmãos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11. Assim que os amados irmãos localizarem o texto, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição por Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros
e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus. Nós iremos então, irmãos, trabalhar hoje sobre uma oração cheia de gratidão e amor. Uma oração cheia de gratidão e de amor. George Miller foi um homem que foi um divisor de águas no seu tempo. Esse homem, ele se tornou cristão e ele era diretor de um orfanato onde passou mais de 10.000 crianças. E este homem, ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha um contato com Deus muito profundo. George Miller havia lido a Bíblia dezenas de vezes, era um leitor fervoroso da palavra de Deus. E acima de tudo, ele era um homem também de oração. E George Miller, ele tinha uma convicção. A convicção que ele tinha é que Deus era o responsável por cuidar da vida dele e de todas aquelas crianças que estavam naquele orfanato. E durante os mais de 60 anos que ele dirigiu esse orfanato, ele nunca precisou pedir ajuda governamental. Ele nunca precisou pedir dinheiro para um empresário. Mas durante 60 anos, este homem orou diante do Senhor. E Deus sempre supriu todas as necessidades daquelas crianças. Uma certa feita, não havia pão de manhã para alimentar as crianças do orfanato. E George Miller se ajoelhou diante de Deus e orou e pediu a providência de Deus. E sabe o que aconteceu? O padeiro que vinha com... Irmãos, George Miller está no século XVIII, tá? Então era normal o meio de transporte, aquelas carroças, né? Aquelas carruagens. Então a carruagem do padeiro quebrou na porta do orfanato e a carruagem estava cheia de pães. E aquele homem foi bater lá na porta do orfanato e deixou toda aquela remessa de pães para que George Miller cuidasse daquelas crianças. E se eu dizer para os irmãos que essa resposta de oração foi uma dentre as milhares de orações que ele fez e que Deus deu resposta, vocês creriam nisso? Eu estou contando isso para que os irmãos entendam o poder que há na oração. O poder que há na oração. Nesse texto que lemos, irmãos, Paulo, ele começa a carta aos Filipenses com uma transbordante oração. Paulo era um homem de oração. Certa vez ele escreveu para a igreja de Tessalônica, ele dá uma ordem. Ele diz o seguinte: orai sem cessar. Glória a Deus, aleluia. Não é que Paulo, irmãos, vivesse de joelhos 24 horas por dia. Mas é que Paulo estava constantemente em conexão com Deus. Aleluia. De modo que o pensamento de Paulo já era um orar. Porque a sua mente estava voltada para o trono da graça. E conforme nós vemos, logo na introdução da carta, Paulo ele faz uma oração. A igreja de Filipos, os irmãos devem lembrar, que ela começou com uma reunião de oração. E é sob a oração que a pena de Paulo se move para escrever uma carta para a igreja. Uma igreja que foi fundada sob oração, Paulo se dirige a ela também sob oração.
O apóstolo Paulo, irmãos, como os irmãos viram na aula passada, e os que não viram podem assistir os vídeos, ele estava preso quando escreveu essa carta. Não obstante, Paulo estivesse preso geograficamente, as suas orações estavam livres e tão vivas como nunca. Embora Paulo estivesse sobre correntes e impedido de visitar as igrejas pessoalmente, Paulo estava conectado a elas em oração. Paulo estava preso, mas não estava de braços cruzados. Aleluia. Paulo estava preso, mas não estava inerte. Ele estava preso, mas estava orando. Ele estava preso, mas estava escrevendo cartas. Ele estava preso, mas estava pregando o evangelho na prisão. Mesmo preso, o apóstolo Paulo está produzindo. Eita, irmão, levante a mão como se fosse pegar uma manga bem madurinha do pé. Não adianta querer parar o seu ministério. Não adianta. Não adianta querer parar a força da igreja. Se te prenderem numa prisão, ainda assim, Deus vai fazer você produzir. Diga, mesmo preso, Paulo estava produzindo. Só para os irmãos terem ideia, durante o período que Paulo esteve preso, Paulo escreveu 4 cartas. 4 cartas. Durante o período que Paulo esteve preso, Paulo escreveu 4 cartas. Quais foram essas cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Durante a prisão de Paulo, ele produz aquilo que nós chamamos de a coroa dos seus escritos. Ele produz uma das 4 cartas mais poderosas do Novo Testamento. Irmãos, quanto mais tentam nos perseguir, mais a graça de Deus faz com que a gente produza. Todas as vezes que você vê perseguição, tribulação na Bíblia, essas 2 palavrinhas estão conectadas com produção. Sabe o que é que Paulo diz? Ele diz que a tribulação produz paciência. Opa, tribulação está produzindo. Então, estão te perseguindo, mas você está produzindo. Te prenderam, mas você está produzindo. Tentaram parar o seu ministério, é aí que ele vai avançar, porque você está produzindo. Quem tem a sua vida, aleluia. Quem tem a vida conectada com o trono de Deus, não importa o que tentam fazer contra ele, ele vai produzir mais. Então, aqui, Paulo ora, ele derrama o seu coração em oração. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é que a oração desconhece as limitações geográficas. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está presa. Tá certo? Paulo está preso, mas o seu espírito está livre. A sua vida, a sua alma, o seu coração está livre para clamar a Deus. A palavra mais comum, irmãos, para oração no Novo Testamento é a palavrinha grega proseuchomai. Proseuchomai. Essa palavra aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes eu disse? Mais de 80. Mais de 80. E essa palavra é uma palavra progressiva. Ela começa com o substantivo euche, que é uma prece a Deus, que também inclui um juramento. Eita! Aí a palavra se expande para euchomai,
que é um termo especial que envolve invocação, pedido ou súplica, com a adição de prós, que significa na direção de, ou seja, oração, proseuchomai, é suplicar. Irmão, se tu não der glória a Deus, tá mal, hein? Oração é suplicar, invocar, chamar Deus para dentro, é clamar na direção de Deus. Isso é oração. Oração é suplicar, clamar na direção de Deus, é chamar Deus para dentro, é invocar. Invocar tem essa conotação de chamar para dentro. Então, quando a gente ora, a gente está chamando Deus para dentro da situação. Quando você ora, você está suplicando na direção certa, na direção de Deus. Deus disse através do profeta Jeremias: clama a mim, e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, meu irmão, ore, ore, ore. Enquanto você não der glória a Deus, eu não vou parar de falar. Ore, ore. Porque quando você ora, você está chamando Deus para dentro da situação. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Então chame Ele para a situação, invoque a Ele, chame a presença de Deus e suplique pela presença dEle. Aí você pode dizer: pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Irmãos, a gente não sabe orar direito mesmo. Romanos capítulo 8 diz que a gente não sabe orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Saber orar a gente não sabe mesmo, mas mesmo assim, ore, que o Espírito Santo ajeita. Tá certo? Ore da sua forma, que o Espírito Santo conserta. O importante é que você não desista de orar, não desista de buscar a Deus, não desista de se conectar com o trono da graça. Irmãos, Deus não se impressiona com palavras bonitas. Na oração é melhor que você seja objetivo do que você fique enfeitando o pavão. Jesus disse: quando vocês orarem, não fiquem usando vãs repetições. Seja objetivo, porque o Pai de vocês sabe daquilo que vocês precisam. Porque não é pelo muito falar, disse Jesus, que vocês serão ouvidos. Tem crente que quer orar, irmãos, 10 horas, mas ele fica repetindo as mesmas palavras. Ele não está orando, ele está rezando a missa. Então, oração não é rezar a missa, a oração é relacionamento. E relacionamento precisa ter sinceridade de coração. Então, a oração, ela não há limitações espaciais ou limitações geográficas. Como Deus está em todos os lugares, ou todos os lugares estão em Deus, não importa de que local você ore, Ele vai te ouvir. Não importa se é na cova dos leões, ou se é no ventre de um peixe. A audição do Todo-Poderoso está sempre sensível para ouvir as nossas orações. Também não existe posição corporal mais espiritual do que outras na oração. Não é mais espiritual o irmão que ora ajoelhado do irmão que ora em pé. Não é essa a questão. Na Bíblia nós vemos tanto orações de joelho, como orações de pé, com o rosto virado para a parede, dentro do ventre de um peixe. Então a questão não é a posição corporal que nós oramos, mas é com a sinceridade, com a entrega com a qual nós oramos. Tá certo? Então Paulo lembra aos filipenses, lembra-se dos filipenses, aliás, nas suas orações. Um crente de joelho, irmãos, ele enxerga mais
longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eita! Um crente de joelho, e entenda-se de joelho não necessariamente a posição corporal, mas um crente que ora, ele enxerga mais alto e mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. O fato de nós estarmos diante da presença de Deus em oração faz com que as nossas vidas sejam abençoadas só pelo fato de nós estarmos clamando ao Todo-Poderoso em oração. As orações são sempre importantes. E é por isso que Paulo lembra-se da igreja nas suas orações. Ele lembra-se da igreja nas suas orações. Alguém disse o seguinte: a oração pode ser feita com palavras, em silêncio, em qualquer posição, em qualquer lugar. Ela só não pode ser feita sem sinceridade de coração. Pegou a senha ou não? Então, Paulo lembra da igreja nas suas orações. O teólogo Warren Wiersbe resume Filipenses capítulo 1, de 3 a 11, dizendo o seguinte: Paulo usa 3 ideias que descrevem a verdadeira comunhão cristã. Primeiro, a presença na memória, tá certo? Versos de 3 a 6. A presença no coração, versos 7 e 8. E a presença nas orações, versos de 9 a 11. Paulo, irmãos, amava a igreja de Filipos. Alguns exegetas consideram a carta de Filipenses como uma carta exortatória de amizade. Uma carta exortatória de amizade. Por quê? Porque nessa carta, Paulo trata dos seus problemas pessoais e dos problemas da igreja, ou seja, ele está falando como quem está falando com amigos. Então, essa carta, a carta de Filipenses, é uma carta da amizade cristã. Há um afeto mútuo entre Paulo e a igreja, e entre a igreja e Paulo. E nós podemos observar isso de ponta a ponta nessa carta. Paulo agradece a parceria dos filipenses, especialmente no contexto da sua prisão, fazendo orações com ações de graças diante de Deus por eles, e mostrando sua profunda afeição pelos crentes de Filipos. O versículo 3 que lemos diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aqui, irmãos, Paulo usa a fórmula padrão de ações de graças. Ele diz aqui: agradeço ao meu Deus. Essa expressão é comum, muito comum de Paulo. Por exemplo, se os irmãos virem 1 Tessalonicenses 1, verso 2, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ou Romanos 1, 8, os irmãos vão ver similar expressão nestas passagens. A ação de graças e a oração em Paulo, elas são sempre direcionadas a Deus. A oração e a ação de graça de Paulo é sempre direcionada a Deus. Ele usa aqui o termo meu Deus, termo que ocorre em todas as ações de graça de Paulo no singular e denota um relacionamento pessoal que Paulo tinha com Deus. Ele diz: agradeço ou dou graças ao meu Deus por vós, todas as vezes que me lembro de vós. Esse termo, irmãos, meu Deus, ele é emprestado do Antigo Testamento.
Se os irmãos forem ver, por exemplo, os salmos, vai ter muito disso, né? Os salmistas falando sobre meu Deus, que é, na verdade, uma expressão que denota uma devoção e uma comunhão pessoal do homem com Deus. Por exemplo, Salmo 91, todo mundo gosta do Salmo 91 aqui, né? Nós gostamos. Porque é um salmo muito elementar, não é? Tem crente que gosta tanto que deixa aberto em casa, na estante, pegando poeira, né? Mas o Salmo 91, no versículo de número 2, o salmista diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então o salmista se dirige a Deus como meu Deus. Tá certo? Outro salmo, Salmo 118, versículo 28. O salmista diz: tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Outro exemplo, Salmo 71, versículo 12. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Então nós vemos que essa expressão meu Deus, que Paulo usa ali na carta de Filipenses, ela é emprestada do Antigo Testamento em muitas passagens, como por exemplo a passagem dos Salmos. E essa expressão denota que aquela pessoa tem uma comunhão muito profunda com o Deus que ele serve. Esse meu Deus carrega esse tom pessoal. Então Paulo não está falando de Deus de segunda mão. Ele está falando do Deus a qual ele serve. Aleluia! Ele está falando do Deus com o qual ele se relaciona. Tá certo? Ele está falando com o Deus que salvou ele no caminho de Damasco. Quando ele estava indo para perseguir os crentes, Deus tem um encontro com ele ali, e ele é pescado por Deus. E ele fica, como ele diz lá em Filipenses também, que ele é prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está preso ao seu Deus, ele está preso a Cristo. Então, Paulo diz aqui que ele se lembra, ele dá graça ao seu Deus todas as vezes que ele lembra dos crentes de Filipos. Como é bom, irmãos, a gente marcar a vida de alguém e aquela pessoa lembrar da gente. É certo que há recordações que não são agradáveis para nós. Se eu perguntar aos irmãos aí, os irmãos vão falar uma porção de coisa que os irmãos lembram que não gostariam de lembrar. Há lembranças que de fato ferem o nosso coração. Há lembranças que nos trazem desgosto, amargura, dor. Entretanto, quando Paulo se lembra dos crentes de Filipos, seu coração se enche de alegria e se enche de gratidão. É bem verdade, irmãos, que Paulo foi preso em Filipos. Paulo foi preso lá juntamente com Silas, né? Da outra vez quase eu coloquei Timóteo dentro da prisão. Mas, de algum modo, Timóteo não estava presente quando Paulo foi preso, e foi Paulo e Silas que foram parar na prisão, tá certo? Paulo é açoitado na cidade de Filipos. Ele é preso sob chibatada, Silas está lá apanhando com ele. Tá certo? Ele é jogado na prisão, no tronco. Então, as mãos de Paulo estavam presas. Os pés de Paulo estavam presos no madeiro, que era alguns chamam de Pelourinho. Pelourinho não é aquela favela que tem lá na Bahia, lá não. Pelourinho era um instrumento que os presos colocavam as mãos e a cabeça, e aquele negócio fechava ali, prendendo a cabeça e as mãos e os pés também daqueles que estavam presos. Paulo estava nessas condições, até que ele resolve fazer um culto na prisão. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E há um tão grande terremoto que se abriu a prisão de todos.
Então, mesmo que Paulo tenha passado essas situações naquela cidade, quando Paulo se lembra dos crentes de Filipe, ele se alegra e ele se enche de gratidão. Paulo amava aqueles crentes, tanto, irmãos, que se os irmãos forem em Filipenses capítulo 4, versículo 1, olha o que é que Paulo vai falar. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes no Senhor, amados. Olha como as expressões são de carinho, de alegria. Ele chama a igreja de coroa. Vocês são a minha coroa e a minha alegria. Então, Paulo, de fato, amava essa igreja. Essa igreja tornou-se parceira do apóstolo Paulo. Ela sustentou Paulo em Tessalônica, em Corinto e em Roma. Essa igreja, queridos irmãos, trouxe a Paulo muita alegria e pouca dor. Toda a experiência na horizontal que Paulo teve com os filipenses, nas relações mútuas, na horizontal, Paulo eleva o seu pensamento para a vertical, para Deus, e tributa toda a gratidão a Deus pelas experiências de vida que ele teve com aqueles irmãos. As lembranças que Paulo nutria traziam no seu coração alegria e gratidão. Mas do que Paulo se lembrava exatamente? Talvez de como Deus abriu o coração de Lídia para entender o Evangelho. Quando Paulo chega em Filipos, algumas mulheres estavam orando à beira de um rio e ele aproveita a oportunidade e começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo pregava. E essa mulher se converte ao Senhor. Aleluia, não dorme não, irmão, preste atenção. Ela se converte a Cristo e ela e a sua casa são batizados. Então, quando Paulo se lembra, talvez ele esteja se lembrando disso, de como Deus estava agindo, abrindo os corações para que o Evangelho fosse bem acolhido e que as pessoas fossem salvas. Paulo se lembrou também como Deus libertou aquela jovem escrava. Uma jovem que possuía um espírito de adivinhação, uma jovem possessa por demônios, que era escravizada, além de ser escravizada pelos demônios, era escravizada pelos empresários da cidade que ganhavam dinheiro, que obtinham lucro com as adivinhações que ela fazia. E essa jovem aborda Paulo e, possessa por demônios, tenta confrontar Paulo. E Paulo se perturbou em seu coração e ordenou que o espírito saísse daquela mulher, daquela jovem, e ela foi liberta. Quando Paulo se lembra dos filipenses, ele se lembra de como Deus libertou aquela jovem, que possuía clarividência, espírito de adivinhação, concedido pelo poder do diabo. Deixa eu fazer um pequeno parêntese hoje, irmãos. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Tá certo? Tem gente por aí dizendo que eu sou cru. Cru é o capeta. Ah, o pastor Renato não crê, mas eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu creio no dom de línguas. Eu creio no dom de profetizar. Em todos os dons do Novo Testamento. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Nem tudo que pula, irmão, é Deus que está usando. Nem todo mundo que põe a mão e profetiza é Deus que está falando. Às vezes é espírito de adivinhação. Às vezes é espírito de clarividência, de falsos profetas, que vão muitas vezes nas redes sociais caçar informações das pessoas para depois do culto ficar profetizando. Então toma cuidado. Porque nem toda palavra, nem toda profecia foi gerada no coração de Deus. Tá certo? Tem uns profetas sem vergonha por aí, mentindo e enganando. E a esses,
eu digo, eu te repreendo no nome de Jesus. Mas os profetas, ou aqueles que têm o dom de profetizar, que profetizam de acordo com a palavra de Deus, e nós devemos julgar isso, porque a palavra de Deus nos manda a estes sim, que estão em consonância com a palavra de Deus, esse nós cremos. Muito bem. Então, quando Paulo se lembra da igreja, certamente vem à memória de Paulo, irmãos, como houve um grande terremoto na prisão, e o carcereiro, ele se converte, ele queria se matar, e Paulo disse, ei, não faça isso não. E Deus usa Paulo para pregar o evangelho para aquele homem, e aquele homem se converte. E ele e a sua casa são batizados. E aquele homem chega a hospedar Paulo em sua casa. Então veja, Paulo se lembra daquilo que ele vivenciou naquela cidade. A poderosa mão de Deus estava cuidando e guiando o apóstolo Paulo em todas as coisas. O doutor Hernandes Dias Lopes diz que Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes e pessoas de cultura religiosa diferente. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira, tá certo? A jovem escrava era grega e o carcereiro era cidadão romano. A igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja multirracial e multicultural. Eita, que palavra bonita, né? Multirracial e multicultural. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa dos judeus. A escrava era gentia e vivia na idolatria e no paganismo mais grosseiro. E o carcereiro acreditava que César era o Senhor. E nós vemos aqui que Deus salva pessoas de diferentes contextos, de classes sociais distintas, para mostrar que a salvação procede do Senhor. Deus, irmãos, salva rico, salva pobre, salva preto, salva amarelo igual eu, salva branco, tá certo? Salva marrom, salva empresário como salvou Lídia, mas salva escravo como salvou aquela mulher do espírito maligno, salva funcionário público como salvou o carcereiro. Não importa a posição social. Não importa o quanto de dinheiro você tem na sua conta. Todos estão debaixo do pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, em terceiro lugar, nós podemos observar aqui que a oração de Paulo, irmãos, é uma oração perseverante. Oração perseverante. Alguém me ouve? Então olha para o seu vizinho aí e diga para ele, não desista de orar. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Versículo 4, olha o que é que Paulo vai dizer. E é importante, irmão, que vocês estejam com a Bíblia aberta. Os irmãos irem acompanhando o texto e entendendo a exposição. Por que oração perseverante? Veja o versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. A intercessão de Paulo pela igreja de Filipe, irmão, não era esporádica, nem ocasional, mas era contínua, sempre, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Enquanto os filipenses se lembravam de Paulo na sua necessidade, Paulo se lembrava dos filipenses nas suas orações. Aleluia! Enquanto os filipenses se lembravam de Paulo nas suas necessidades,
Paulo se lembrava daquela igreja nas suas orações. Paulo, irmãos, perseverou em oração pela igreja. A oração perseverante é encontrada também nos ensinamentos de Jesus. O nosso Senhor utilizou 3 verbos para a oração. O verbo pedir, tá certo? O verbo buscar e o verbo bater. Opa! Então Jesus, quando vai falar da perseverança na oração, Jesus utiliza 3 verbos. Pedir, buscar e bater. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ou seja, os crentes devem continuar pedindo, continuar buscando e continuar batendo. Orou a primeira vez, irmão, não deu certo, continue orando de novo. Continuou, buscou a Deus no momento, não deu certo, busque mais. O crente não pode parar de buscar, de pedir e de bater. Por quê? Porque Jesus diz que a oração perseverante, ela produz seus efeitos. Em Mateus capítulo 7, versículo 8, Jesus diz, olha, irmão, se tu não der glória a Deus com isso aqui, meu Deus, me ajuda aí, obreiros. Olha o que é que Jesus vai dizer. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre-se-á a porta, ou será aberta a porta. Então, a oração perseverante produz efeitos. Fazendo sempre, Paulo diz, com alegria, oração por vós. Irmãos, sabe o que é interessante? Irmão, se tu não der glória a Deus com isso aqui, meu Deus. A oração de Paulo é uma oração que inclui toda a igreja. Glória a Deus! Aleluia! Só para os irmãos terem ideia. Eu sei que na tradução que eu li não menciona isso, mas a tradução Nova Almeida Atualizada, NAA, diz assim, por todos vocês. Por todos vocês. A palavra grega que aparece aqui é paz. E paz descreve todos indiscriminadamente. O rico e o pobre. Tá certo? Quem tem e quem não tem. O patriarca e o solitário. Quem tem Ferrari e quem anda de carroça de jumento. Indiscriminadamente. Paulo orou por todos. Todos. Irmãos, vou falar, Jesus. Eu guardei um negócio para cá que eu vou até tomar água. Paulo não era daquele tipo de pastor que só ora na casa de crente que tem dinheiro. Dá para dar glória aí ou não? Eu conheci pastores que só oravam na casa de empresário, jogador de futebol, tá certo? Dono de supermercado. Aí na casa do irmão Joãozinho, da irmã Mariquinha, vou não. Ela que quiser que venha para a igreja. Paulo não era assim. Paulo orou por todos. Até para os crentes que estavam dando trabalho. Eu falei para os irmãos na aula passada que tinha 2 irmãs que estavam em pé de guerra dentro da igreja de Filipos. A irmã Cinti, o pastor Josivaldo achou engraçado o nome delas. A irmã Cinti e a irmã Evódia. Quando Paulo ora, irmão, ele ora por esses crentes também que estão dando trabalho. Paulo não esqueceu de ninguém quando orou. Ele orou por todos. Ele orou por todos. Ele não ora por um grupo. Eu gosto mais desse grupinho, então vou orar só por ele. Não. Mas ele orou por toda a igreja. Toda a igreja, às vezes, tem um grupinho, né, irmão? Tá certo? Na igreja de Corinto tinha uns que diziam, eu sou de Paulo. Aí outros, não, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Aí o outro que queria ser mais santo dizia, não, eu sou do grupo de Cristo. E Paulo vai taxar até aquele grupo que dizia que era de Cristo. Tá certo? A igreja não pode ter grupos. A igreja é um todo.
A igreja é o corpo de Cristo. E Paulo, sabendo disso, ele ora por todos. A oração de Paulo é abrangente, mas ela é também uma oração alegre. Uma oração alegre. Irmão, tem crente que só ora por obrigação. Olha o que Paulo diz. Fazendo sempre com alegria. A oração de Paulo é prazerosa, é uma oração alegre. Irmãos, não faça nada por obrigação, não. Porque se você fizer por obrigação, Deus não vai receber. Isso não vai redundar na glória de Deus. Você só está perdendo seu tempo, meu querido. Paulo ora com alegria. E essa alegria se consiste, sabe em quê, irmãos? Em levar pessoas para serem apresentadas diante do trono da graça. Quando você ora, você está levando pessoas diante do trono de Deus. Olha que coisa linda. Isso é motivo de alegria. Quando você apresenta alguém em oração, você está fazendo menção daquela pessoa diante da presença de Deus. O crente, irmãos, pode orar com alegria. Tá certo? O crente, ele pode orar com alegria. Pois em Cristo, ele pode chegar na presença de Deus na condição de filho. Lembra da oração que Jesus ensinou? Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus nos disse que o Pai dele, porque Jesus é o Filho unigênito, tá certo? Que o Pai de Jesus também nos adotou como filhos dele. E nós podemos dizer Pai nosso. Aliás, a oração que Jesus ensinou é uma oração de compartilhamento. Porque nessa oração fala do Pai nosso, olha, fala do pão nosso. Tá? Deus não trabalha com pão seu. Deus trabalha com pão nosso. Então para de querer orar só para o seu proveito. Ora pelo proveito do todo. Quem está orando essa oração, ora pelo perdão de si mesmo? Não. Perdoa as nossas dívidas, no plural, é as nossas. Está orando no coletivo. Então, nós podemos chegar na presença de Deus na condição de filhos. E isso é maravilhoso, isso já é motivo da gente orar com alegria. Mas veja, irmãos, não dorme não, irmãos. Não dorme, preste atenção. Hã? Exatamente. A oração de Paulo, irmãos, também é uma oração que transborda a gratidão. Ele diz no versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui, irmãos, Paulo agradece a parceria da igreja de Filipenses. A parceria que eles tinham no Evangelho. Paulo diz, desde o primeiro dia até agora. A palavra cooperação aqui no texto grego é koinonia. E koinonia, eu sei que às vezes ela é traduzida como comunhão, mas o seu referencial primário é participar, ou seja, compartilhar, estar envolvido mutuamente. Então a ênfase que Paulo dá aqui é a participação dos filipenses no seu ministério e no avanço do Evangelho. Bruce Barton, que é um teólogo, ele diz que os filipenses não apenas aplaudiram os esforços de Paulo na divulgação do Evangelho, eles se envolveram, olha irmãos, eles se envolveram em seu ministério por intermédio da comunhão e pelo suporte financeiro a ele. Essa igreja tinha o bolso convertido. E deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Você sabe qual é a coisa mais difícil de converter no ser humano? É o bolso. Tá certo? Tem crente, irmão, que ele é igual uma moça, só faz receber e não dá nada para ninguém. Mas essa igreja aqui é uma igreja generosa.
Não é uma igreja sovina, mas é uma igreja generosa, abençoadora. Tem crente, irmão, que ele não é nem mão de vaca, é mão de jumento. Porque mão de vaca ainda tem uma brechinha no meio, ele é mão de jumento. Ele gasta R$300 num tênis, mas não tem coragem de dar uma oferta de R$300 para a obra missionária. Essa igreja é uma igreja generosa. Quando ela se tornou cooperadora do Evangelho? Paulo diz, desde o começo. A igreja acolheu Paulo, desde sempre. Quando Lídia se converteu, ela abriu as portas da sua casa para hospedar Paulo. Aleluia! Quando o carcereiro se converteu, ele também abriu as portas da sua casa para cuidar e ajudar Paulo. Então, essa igreja, além disso, ela sempre esteve envolvida, ela mandou ofertas para Paulo várias vezes. Quando Paulo estava preso em Roma, ela mandou ofertas para Paulo. Essa igreja é uma igreja que coopera no Evangelho. Ela prega o Evangelho e ela sustenta aqueles que pregam o Evangelho. Essa igreja coopera com o Evangelho de duas formas. Primeiro, ela prega o Evangelho, tá certo? E segundo, ela mantém aqueles que pregam o Evangelho. Que essa igreja seja igual à igreja de Filipos, que prega o Evangelho e que sustenta aqueles que pregam o Evangelho. E não que pastor, irmãos, vai fazer dinheiro sendo pastor de igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de cuidar do pastor. Assim como o pastor cuida da igreja, ele também precisa ser cuidado. Deixa eu dizer um negócio. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. A igreja deve ser uma agência de missões. Ela deve estar envolvida com o avanço do evangelho. Irmãos, o que é evangelho? O que é evangelho para vocês? Hã? Alguém pode me dizer o que é evangelho? Os irmãos estão com medo de responder? Alguém falou ali boas novas. E de fato, a etimologia de evangelho é boas novas. Mas o evangelho de Cristo, apesar de ser também uma boa nova, ela começa com uma notícia que não é muito boa. Por quê? Ela começa dizendo que nós somos pecadores. Então, o evangelho ela tem um sentido duplo. Ela começa dando uma má notícia. Ela diz que nós cometemos pecados contra o Deus que é santo, e a justiça dele, desse Deus santo, requeria o pagamento dessa dívida. O pagamento, é claro, exigia a morte de todos os ofensores. E entenda-se morte aqui não apenas no sentido físico. Entenda a morte aqui como a completa inexistência, ser lançado na inexistência. Então o evangelho começa dando uma má notícia. Uma notícia de que nós pecamos contra um Deus que é santo e que esse Deus que é santo exige um pagamento. E que pagamento é esse? Exige que os ofensores sejam mortos. Mas logo que o evangelho traz essa informação, embutido nessa informação, ele traz também uma outra informação. A informação de que há um Salvador, que é Cristo, que foi capaz de assumir o lugar dos ofensores, aleluia, e que transmitiu a sua justiça pessoal a esses ofensores, e que assumiu a dívida e o débito que era nosso. Quitando essa dívida que nós tínhamos com a justiça de Deus, trazendo consequentemente a isso vida eterna para aqueles que foram justificados por Ele. Então, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, nós podemos ter vida eterna. Porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, nós somos aceitos
como filhos de Deus, e nós podemos entrar na presença dele na condição de filhos. Então, o Evangelho carrega esse duplo sentido. Essa igreja era cooperadora no Evangelho. Ela pregava esse Evangelho que eu acabei de dizer, mas ela também financiava aqueles que pregavam o Evangelho. E no versículo 6, Paulo vai trazer, irmãos, o assunto da segurança da salvação. Veja comigo aí o versículo 6, o que ele diz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Bata no seu peito até fazer barulho. Bora, todo mundo, bata no peito. Diga a obra que Deus começou em mim, Ele vai completar. Nesse versículo, irmãos, nós somos introduzidos à questão da segurança da salvação. Paulo tinha plena convicção da salvação operada por Deus na igreja de Filipos. Ele diz aqui, no verso 6, tendo por certo isto mesmo, tendo por certo, isso é convicção. Ele não tem dúvida, ele tem certeza. E essa certeza não é baseado nos achismos humanos. Essa certeza é baseada no agente da salvação. Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra. Então, a certeza da nossa salvação, ela é baseada no agente da nossa salvação, que é Deus. Tá certo? Porque esse agente, essa pessoa que opera a salvação em nós, ela é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele é Deus. E ele conclui a obra que ele começa. A salvação, irmãos, é obra exclusiva de Deus. Salvação não é aquilo que o homem faz para Deus, mas aquilo que Deus em Cristo faz por nós, em favor de nós. Tá certo? Foi Deus quem planejou a salvação. É Ele quem escolhe. É Ele quem abre o coração, como nós vemos em Atos 16. É Ele quem chama. É Ele quem regenera. Já era para ter dado glória a Deus, mas tudo bem. É Ele quem dá arrependimento. É Ele quem dá fé salvadora. É Ele quem justifica. É Ele quem santifica. E é Ele quem glorifica os crentes. Todo o processo da salvação é operado por Deus. E pela palavra de Deus, nós podemos ter segurança da nossa salvação. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai completar, vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou em nós, Ele vai completar. Eu sei, irmãos, que a Escritura, e para que eu seja honesto com os irmãos, nós precisamos falar as duas coisas. Eu sei que na Escritura há alguns alertas para a igreja, para os crentes. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Isso é um alerta. Está na Bíblia ou não está? Está. Está na Bíblia. Alguém disse aí atrás. Está na Bíblia. Foi o Elias. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou 1 de João capítulo 2, versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vós. Então, por um lado, existem alguns alertas nas Escrituras. E estes alertas servem para gerar no crente consciência. E essa consciência
nos manda a ter responsabilidade. Conquanto isso seja verdade, esses alertas não devem causar dúvida da nossa salvação. Porque em Cristo, nós temos certeza da nossa salvação. Nós temos segurança da nossa salvação. Jesus também disse em João capítulo 10, de 27 a 29, as minhas ovelhas, essas ovelhas são minhas, disse Jesus. Minhas é pronome possessivo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e nunca hão de perecer. E nunca hão de perecer. Irmãos, de vez em quando baixa alguém lá em casa querendo me convencer que o crente perde a salvação. Eu respeito se tem alguém que pensa dessa forma aqui. Mas, biblicamente falando, nós temos segurança da nossa salvação. Nós temos segurança em Cristo da nossa salvação. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando na nossa salvação. E o texto diz que aquele que começou vai terminar. Deus não vai deixar a obra dele inacabada. O Deus que começa a salvação, ele termina o processo. Não há interrupção naqueles que Deus verdadeiramente salvou. Esses estão seguros. Nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é segurança. Porque o meu Pai que me as deu é maior do que todos. E eu vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus disse também em João, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, que vocês foram selados para o dia da redenção. O crente está selado, está guardado para o dia da redenção. E selo aqui, irmão, fala de segurança. Selo aqui fala de inviolabilidade. Selo aqui fala de garantia. A obra que Cristo fez em nós, através do seu sangue, nos guarda de um tropeço fatal. Os crentes, eles podem muitas vezes fraquejarem, mas esses fracassos nunca serão definitivos. Porque se ele for verdadeiramente um eleito de Deus, um salvo em Cristo Jesus, o Senhor vai guardar essa pessoa e ela vai ser salva no último dia. Então, irmãos, Paulo apresenta aqui, alguém me ouve? Paulo apresenta aqui a dinâmica da salvação. Aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. Conclusão. Aqui há claramente uma ação divina no crente que é começada e será concluída. Tenha paciência, irmãos, com aquele seu irmão. Eu sei que tem gente, eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu sei que tem gente que é uma mala sem alça, cheia de pedra, de papelão, em dia de chuva. Carrega, irmão. Tenha paciência. Deus começou a obra e ele está trabalhando nessa pessoa. E quando Jesus voltar, Deus vai concluir essa obra. Porque Deus está trabalhando constantemente. Tá certo? Então tenha paciência com o irmão que está ao seu lado. Nós não somos perfeitos. Deus está trabalhando em nós. Está nos aperfeiçoando para completar a obra dele até o dia de Cristo. William Barclay, que é um teólogo, ele diz aqui que aqui, nessa passagem, há dois termos gregos. Enarkestai e epitelen. E essas expressões, eu sei que os irmãos não precisam falar grego, mas só para os irmãos entenderem. Essas duas expressões indicam um sacrifício que tem um começo e um fim.
Assim, Paulo considera a vida do crente, olha, a vida de cada cristão, um sacrifício preparado para ser oferecido a Jesus Cristo na sua vinda. Então, Cristo está trabalhando em nós, está trabalhando a nossa salvação. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Deus não deixa, irmãos, a obra dele pela metade. A obra que ele começou, ele vai concluir. A obra que ele começou, ele vai concluir. A salvação, nesse sentido, ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Alguém falou aleluia ali. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Na perspectiva da justificação, nós fomos salvos. Na perspectiva da santificação, nós estamos sendo salvos. E na perspectiva da glorificação, nós seremos salvos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está transformando a igreja na imagem de Cristo. O poder de Deus guarda os crentes de tropeços, como diz lá na carta de Judas. O poder de Deus, irmãos, guarda os crentes até que a redenção deles esteja completada. Pedro diz, pelo poder de Deus sois guardados para o dia da redenção que há de se manifestar no último dia. Então Deus guarda, Deus protege o seu povo para que sejam apresentados diante da própria glória dele naquele dia. Muito bem, para a gente encerrar, falta 5 minutos. Paulo, depois de falar da certeza, ele continua dizendo, como tendo por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho no meu coração. Vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição por Jesus Cristo. Paulo, irmãos, carrega os crentes de Filipe no seu coração. Olha o que ele diz. Porque vos retenho no meu coração. Essa igreja estava no coração de Paulo. Os crentes de Filipos, de fato, participaram dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Eles amavam a Paulo e Paulo os amava. Irmãos, quem ama ora. Eita! A irmã do coque deu glória a Deus ali. Quem ama ora. Quem ama ora. Porque Paulo amava a igreja, ele ora pela igreja. Quem ama, ora. A melhor forma de você demonstrar o seu amor por alguém é você orar por essa pessoa. É você apresentar essa pessoa diante de Deus. A igreja, disse Paulo aqui, que ela participou da defesa. Por que defesa? Defesa contra os ataques externos dos inimigos da fé cristã. A igreja tem que estar preparada, irmãos. Essa igreja, em outras palavras, lutou as lutas de Paulo. Batalhou as batalhas de Paulo. Se alegrou nos momentos de alegria e chorou com Paulo nos momentos de tristeza. Paulo diz que essa igreja também, ela foi cooperadora na confirmação do Evangelho. Defesa é contra os ataques externos, confirmação é estimular a fé dos novos crentes internamente. Essa igreja batalhava do lado de fora, eita Jesus, e confirmava a fé dos de dentro. Confirmava a fé dos de dentro. Essa igreja trabalhava dioturnamente no mesmo sentido que o apóstolo Paulo. Ela defendia
dos ataques e confirmava a fé dos que estavam dentro da igreja. Deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. O diabo come fé no café da manhã. O diabo come fé no café da manhã. Sabe o que é que o diabo quer fazer? Ele quer roubar, destruir a fé da igreja. Jesus uma vez disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para ir andar com você. Mas eu orei por você. Jesus orou por Pedro. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Jesus usa uma expressão engraçada, né? Satanás quis peneirar você. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, Satanás queria pegar você e passar você numa peneira tão fina para que depois a sua fé fosse sacudida para cima e ficasse só Pedro sem fé lá embaixo. Entendeu o texto agora? O que Jesus está dizendo é que Satanás queria destruir a fé de Pedro. E o que Satanás quer fazer com a igreja é destruir a fé. Ele quer roubar a sua fé. E é por isso que a igreja tem que defender o evangelho do lado de fora, mas tem que confirmar a fé dos irmãos do lado de dentro. Tá certo? Então a batalha da igreja é externa, mas é também interna. Ela batalha do lado de fora, mas ela confirma a fé dos de dentro. Muito bem. Paulo também expressa, irmão, a saudade que ele tinha da igreja. Ele amava a igreja ou não amava? Porque Deus é testemunha. Quando alguém chama Deus como testemunha, ele não está brincando. Ele está falando a verdade. Ele não está fazendo como muitos crentes hipócritas têm por aí, que diz que ama só de palavra. Não. Deus é testemunha das saudades que tenho de vós, de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo usa um termo aqui interessante. Entranhável afeição aqui no grego é a palavrinha grega esplakna. Pastor, que palavra é essa, pastor? Pelo amor de Deus, fala no meu idioma. Calma. Esplakna fala de algo que vem das entranhas. Algo que vem de dentro para fora. Esse termo descreve as vísceras. O amor de Paulo pela igreja era um amor visceral, era um amor profundo, era um amor que vinha das entranhas. E que amor é este? Senão o mesmo amor de Cristo, o amor que Cristo tem pela igreja. Ele diz, em entranhável afeição de Jesus Cristo. O amor, olha, irmãos, demora, irmão, para fazer isso aqui, hein? Minha esposa é testemunha. Isso aqui não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. Isso aqui demora para fazer. O que Paulo está dizendo é que o amor que ele tem pela igreja é o mesmo amor de Cristo. Um amor puro, um amor verdadeiro, um amor entranhável, um amor profundo. Tá certo? Esse amor não é um amor fingido, é um amor sincero. É um amor que Cristo sente pela igreja. Eita, já estão botando até o louvor. Vamos encerrar então, irmãos. Mas veja, para a gente encerrar mesmo, que a oração de Paulo é uma oração também cheia de ousadia e de fervor. Ele diz no versículo 9 a 11, e peço isto. Irmãos, para alguém pedir algo diante de Deus, tem que ter ousadia. Irmãos, tenha mais ousadia nas orações. Ore! Ore incansavelmente. Aleluia! Ore com ousadia. Uramandarabashuriandarai. Ore com fervor. Ore com verdade. Porque se a porta aqui na terra está fechada para você, no céu ela está aberta para te ouvir. Você pode clamar a Deus, mesmo na prisão, Paulo. Meu Deus. E peço isto, para pedir tem que ter ousadia. Irmãos, tem crente que não tem mais ousadia na oração.
Quando ele vai orar, ele ora para Deus: Senhor, abençoa os que veio e os que não veio. Ou então, Senhor, abençoa todo mundo. Eu nem sei se Deus vai responder uma oração dessa. Não tem objetivo. Senhor, abençoa todo mundo. Ore com especificação, com objetividade. Coloque diante de Deus o que você gostaria que acontecesse. Tem crente que ora: Senhor, seja feita a tua vontade. É claro que a gente tem que orar assim também, irmãos. Entenda o que eu estou dizendo. Mas você pode orar: Senhor, eu gostaria que acontecesse isso. Todavia, seja feita a tua vontade. Mas coloque diante de Deus, em ousadia, aquilo que você quer diante do Senhor. Coloque isso diante dele. Tá certo? E peço isto: que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor aumente mais e mais. Em todo conhecimento. Para que aproveis as coisas excelentes. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. A oração de Paulo, irmãos, antes de tudo aqui, é uma oração por crescimento. Sim ou não? Por que por crescimento? Que o vosso amor aumente mais e mais. Então, a oração de Paulo aqui é uma oração por crescimento. Irmãos, nós devemos orar por crescimento. Mas Paulo aqui, irmãos, e eu não estou dizendo que você não deva pedir coisas, acabei de falar isso. Mas Paulo aqui não pede primeiramente por coisas materiais. Ele pede para que o amor da igreja aumente. Mas veja, ele não está orando por uma igreja que não tem amor. Não. Ele está orando por uma igreja que já tem amor, mas que ele pede que esse amor aumente. Que esse amor cresça. Que esse amor prospere. Que esse amor enriqueça. Essa igreja era uma igreja que amava Paulo e amava a obra de Deus. E Paulo ora para que esse amor cresça mais e mais. E como o amor cresce? Paulo diz aqui que o amor cresce mais e mais com conhecimento e discernimento. Veja o texto. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e todo conhecimento. Como é que o amor se desenvolve? Com conhecimento e discernimento. Como é que você pode amar se você não conhece ou não busca conhecer o ente amado? Hã? Como é que você diz que ama se você não busca saber o estado do seu ente amado? O René Debord elucidou isso do seguinte modo: ágape, o amor na afeição de Cristo, interessa-se realmente pelo outro, deseja ajudá-lo, levá-lo ao alvo. Por isso, esse amor precisa de conhecimento, de percepção clara da natureza e da situação do outro, percepção clara dos meios pelos quais se pode ajudar, tanto exteriormente como internamente. Então, para que o amor cresça, é necessário conhecimento e discernimento. Eu sei, irmãos, que para muitos crentes, conhecimento parece ser ao contrário a amar. Mas não é. Tá certo? Não é. Tanto não é que Jesus disse que nós devemos amar a Deus com a nossa mente. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículos de 30 a 34. Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Portanto, amar a Deus e amar as pessoas também é um exercício intelectual. Nós devemos amar com o nosso entendimento.
Aquele que ama busca conhecer o ente amado. Porque devemos, irmãos, crescer mais e mais em amor. Paulo diz, para que vocês experimentem coisas mais excelentes. Por que, pastor, eu devo crescer mais e mais no amor? Paulo responde, para que vocês conheçam coisas mais excelentes. A palavra, irmãos, provar aqui no grego é dokimazen. E dokimazen é o termo utilizado para o metal, que é utilizado para provar uma moeda, para saber se ela é verdadeira ou se é falsa. Eita! Que coisas mais excelentes são essas? Paulo prossegue. Para que sejais sinceros e inculpáveis, sem escândalo. Para que sejais sinceros e sem escândalo. A palavra, irmãos, que Paulo usa aqui para sincero, não é para você ser estúpido com as pessoas, tá, irmãos? Tem gente que confunde sinceridade com ser estúpido, tá? Jesus mandou a gente ser sal, mas você não precisa ser sal grosso. Tá certo? Tem crente que chega no trabalho e não dá nem bom dia para ninguém. Irmão, sou filho de Deus, o resto é tudo filho do capeta. Não é assim não, irmão. Calma. Custa dar um bom dia para alguém? Talvez num bom dia que você der para alguém, Deus vai mudar o dia desse alguém. Tá certo? Mas veja, quando Paulo usa aqui a palavra sinceros, a palavra sinceros aqui, pastor, você fala uns gregos difíceis aí, hein? É a palavra eiriklines, ou seja, eilikrines. Eili quer dizer passar sobre a luz do sol. E crinem quer dizer julgar, ou seja, é aquilo que é capaz de passar pela luz do sol e ser provado. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem medo de passar pela luz, porque ele não tem nada a esconder, tá certo? A vida do sincero é a vida de quem está na luz. Para que sejais sinceros. E Paulo completa. E sem escândalo. Designa alguém que não causa tropeço para alguém. Designa alguém que não causa afastamento da fé. O crente não pode causar escândalo. Ele deve atrair as pessoas a Cristo. E não afastar as pessoas de Cristo. Tá certo? Então, nós devemos atrair as pessoas e não afastá-las. Essas são as coisas excelentes que Paulo fala. A igreja que cresce mais e mais em amor, ela prova de coisas excelentes. Que coisas excelentes? Minha esposa já está mostrando no relógio. Irmão, seja breve. As coisas excelentes é a sinceridade cristã. E não causar tropeço às pessoas, mas ao contrário, atrair. Eita, para dar glória a Deus aí ou não? Atrair as pessoas a Cristo. Os crentes devem estar preparados, irmãos, para o dia de Cristo. Sinceros, olha o que é que o texto diz, e sem escândalo, até o dia de Cristo. Deus vai guardar a igreja de escândalos. Eu sei, irmãos, que muitos escândalos têm surgido no nosso meio. No nosso meio, digo, no meio da igreja. Escândalos de pecados terríveis que surgem, de quedas de pessoas que pareciam que eram e não eram, mas que Deus guarde a igreja dele em sinceridade, sem escândalo, até o dia de Cristo. A expectativa do crente é esse dia, é o dia de Cristo. É a parousia, é o dia da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esse dia, Deus está trabalhando em nós. E para esse dia, nós trabalhamos no reino dele. Produzindo, como Paulo disse aqui, frutos. Verso 11, para a gente encerrar mesmo. Cheios, irmãos, não é vazios. A igreja não pode se apresentar diante de Cristo vazia e pobre de obras. A igreja não vai se apresentar diante de Cristo naquele grande dia como uma mendiga, mas como uma noiva bela e ataviada para o seu esposo. Como uma noiva cheia de frutos. Que na palavra de Paulo aqui, que são por Jesus Cristo,
para o louvor da glória de Deus. Tudo que a gente produz, irmãos, no reino de Deus, tudo que a gente produz na nossa vida cristã tem uma finalidade. Que finalidade é essa, irmãos? A glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Por em plena quarta-feira vocês gastarem ou investirem o tempo de vocês em aprender a palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é para a glória do pastor Renato. Não é para a glória do pastor Josevaldo e nem para a Assembleia de Deus Tempo da Graça. Mas é para a glória de Deus. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo. E se você não der glória a Deus, eu vou aí chutar sua canela. Porque dele, já era para ter dado um glória a Deus. Porque dele, a glória a Deus, irmão, senão eu vou pregar mais 20 minutos. E por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, por causa de Cristo. Pastor.